Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada. Tô aqui testando uma câmera nova. Esse é mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e eu tô fazendo esse vídeo para depois de um hiato muito grande de vídeos, porque bateu os mil assinantes, né, no canal. E sendo assim, eu decidi fazer um vídeo que eu tenho matutado durante um tempo, pensamento. Eu quero dividir com vocês. Tomara que ninguém discuta, né? Para não voltar 999 membros, que continue com 1.000 e cresça, tá? O debate hoje, pelo título, você já vê que é a unidade da democracia e da ditadura, tá? A gente vai ver, a gente vai pro pensamento absurdo agora, que é ditadura e democracia são rigorosamente a mesma coisa, são um no fundo, tá? Isso é um jeito absurdo de pensar, mas não quer dizer que esteja errado, porque vocês lembram tem um livro famoso que é 1984, de George Orwell, que o George Orwell é socialista, tem simpatia pelo trotskismo, queria um socialismo democrático, mas parece que ele era um pouco contra a dialética, né? Assim, meio antipático com a dialética. E a dialética diz que os contrários são os mesmos. Então, quando você diz, por exemplo, ele brinca dizer que guerra é paz, né? O Ministério da Verdade manda dizer que guerra é igual a paz e paz é igual a guerra. Isso é um absurdo, tá? Mas a dialética diz que os opostos são idênticos, a diversidade tem uma identidade. Quer dizer isso, por exemplo, só existe movimento. Ficar parado é uma forma de movimento. É um exemplo que o Engels usa na dialética da natureza dele. Ele só ficar estático, né? O estado de estaticidade nada mais é do que uma forma ou outra do movimento. Então existe o movimento, existe esse externo do movimento que é ficar parado, né? Então o pensamento comum pensa em termos de oposição fixa, ficar parado e ficar em movimento. E o pensamento dialético junta os dois. Ficar parado, no fundo, é uma forma de movimento. Na verdade, nada está parado de verdade, né? Não existe... até o espaço está em movimento, né? Está em alteração. Então, nisso aí que a gente quer debater com vocês, do perfil mais abstrato. Vamos debater um pouco a questão mais abstrata e aí a gente vai para a questão da democracia e da ditadura, tá? É que eu quero agradecer ao Evaldo, acho que eu esqueci o nome, Evaldo, que insistiu nos comentários aqui para continuar o vídeo. Eu agradeço a insistência dele. Então fica aqui meu abraço para ele, tá? É, o que é que diz a dialética? Que os conceitos fundamentais da realidade são têm uma unidade. São opostos, são diversos, mas ao mesmo tempo são o mesmo. São ao mesmo tempo diversos e são o mesmo. Por exemplo, existe o conceito básico, esses conceitos fundamentais de qualidade e quantidade. De um lado existe a qualidade, do outro existe a quantidade. São opostos, certo? Mas o que se descobre é que a quantidade é em si mesmo uma qualidade, tá? Por exemplo, na guerra, a quantidade de soldados é em si mesmo uma qualidade daquele exército. Se um exército tem uma quantidade de soldados muito grande, essa quantidade grande de soldados é em si mesmo uma qualidade. Ou seja, isso é conhecido na arte da guerra, tá? Desde do Exército Vermelho, que a quantidade é em si mesmo uma qualidade, ou seja, os opostos têm uma unidade interna, tá? Existe uma crítica marxista, lukácsiana, não, existem outras tradições também que criticam, mas que são contra a ideia de identidade dos opostos. O que eles falam é em unidade dos opostos, não identidade. Eu vou deixar você ter uma opinião própria sobre esse assunto. Minha defesa é que há identidade dos opostos, mas há junto com isso, no nível mais alto, a unidade dos opostos. Embaixo tem identidade, em cima tem unidade. No nível social, é mais comum a unidade externa. E no nível, por exemplo, do físico, do químico, a identidade interna, tá? Mas eles tiram isso de um manuscrito do Marx, que é um manuscrito de 59, 1859, do Grundrisse, que ele vai falar sobre o método da economia política. E ele diz, primeiro ele diz que produção e consumo são a mesma coisa. Se você, produzir é consumir, você está consumindo a matéria-prima, consumindo o trabalho, por exemplo. E consumir é produzir, você está produzindo um trabalhador. Quando um trabalhador consome, ele está se produzindo como força de trabalho, como trabalhador.
Então, produzir e consumir é a mesma coisa. Transportar é a mesma coisa de que produzir. Você está produzindo uma mercadoria. Você está consumindo o transporte, ou seja, transportar, produzir e consumir são a mesma coisa. Talvez não entre aí a troca. Só que Marx, após dizer que eles são o mesmo, ele diz exatamente o contrário. Ele diz só eles não são o mesmos. O que há é uma unidade na diversidade. Eles são diversos, produção, distribuição, consumo. Ele acrescenta a troca, que eu acho que foi um acréscimo errado do Marx. Ele acrescenta a troca. Eles, não é que eles sejam iguais, não é que tenham uma identidade interna, mas que eles são uma unidade juntas, eles formam uma unidade da diversidade, ou seja, há uma unidade entre eles. Veja que Marx primeiro fala que um é igual ao outro, depois diz que eles não são um igual ao outro, tá? Quando ele acabou de explicar aqui que consumo e produção são a mesma coisa. Consumir é produzir, produzir é consumir. Só que a dialética mais sofisticada diz que as coisas são idênticas e ao mesmo tempo são diferentes. Tá? Feito isso, a gente debateu essa questão da unidade e da identidade. Tá? Você pode ter identidade das categorias, no fundo, né? No fundo as categorias opostas são idênticas, ou elas podem ser apenas na unidade. Tá? Isso é uma polêmica aberta. Tá? Elas não são idênticas, mas são unitárias, elas têm uma unidade. Isso entra a questão da democracia e da ditadura. No pensamento imediato, a gente toma um susto. Como assim democracia e ditadura são a mesma coisa? Aqui vai entrar o debate, se você vai aceitar a unidade ou a identidade dos opostos, ou os dois, né? Dependendo da situação, dependendo do grau de realidade, do grau de categoria. Por exemplo, a gente festeja a democracia grega, a democracia dos antigos gregos. Mas se não fosse a ditadura nos campos de trabalho escravo, não haveria democracia na Grécia. Ou seja, o que sustenta a democracia grega, que é uma inspiração para tantos, é a ditadura sobre os escravos, sobre os estrangeiros escravizados. Se não fosse essa ditadura sobre os escravos, não se sustentaria uma democracia na Grécia. E a democracia grega é para homem livre, homem não pode ser mulher, senhor de escravo, certo? Aqui ali o artesão também, né? Também tem um homem livre da cidade e tudo mais. Mas é uma democracia limitada que sustenta a partir da ditadura. No final do feudalismo, como surgiu as monarquias, as grandes monarquias e o despotismo esclarecido, você tinha o déspota, né, o monarca, mas tinha também um parlamento. Você era obrigado pela urbanização, pela luta de classe, a criar um parlamento e um senado, e onde se debatia, onde se tinha polêmicas, mas limitado pela ditadura do monarca. Então você tem aqui uma relação íntima entre aspectos de democracia e uma ditadura. No capitalismo aí é a coisa mais bagunçada ainda, tá? No capitalismo você vota, mas não decide, tá? A democracia tem uma força de faça. Mas no caso, existe também o caso em que você elege o presidente, elege o deputado, mas dentro da fábrica é uma ditadura. Dentro da fábrica de ditadura, o operário não pode levantar a voz, ele tem que falar baixinho, não pode reclamar. Se ele falar de política, o gerente dele começa a fisgar ele, começa a dar atenção para ele, para ver se ele é sindicalista. Então, certos conflitos não entram dentro da fábrica. Então, dentro da fábrica, há um despotismo, há uma ditadura dentro da fábrica. E o que sustenta essa ditadura dentro da fábrica? A democracia fora dessa mesma fábrica, do portão para fora da fábrica. Então as empresas têm ditadura e são despóticas e tudo mais. E o que ajuda a sustentar essa ditadura é a democracia burguesa que nós temos, a democracia falha. Tá? Essa democracia é melhor do que uma ditadura completa, tipo uma ditadura militar, uma ditadura fascista, mas ainda assim, no fundo, é uma ditadura. Serve para disciplinar a classe trabalhadora. Se os operários começam a querer impor democracia dentro das fábricas e das empresas, pode ter certeza que a burguesia vai querer implementar uma ditadura. Tá? Isso é importante. Em geral, as ditaduras surgem na nossa época para impedir a democracia na fábrica.
Então, há uma tentativa de ditadura dentro da fábrica, e quando essa ditadura entra em crise, quando os operários começam a se organizar, começam a organizar comitês de fábrica, comissões fabris, começam a querer dar palpite na produção, começam a querer saber como estão as contas da empresa, a burguesia quer apelar para uma ditadura, tá? Por quê? Porque quer manter a ditadura dentro da fábrica. E isso tem várias funções, vamos dizer assim. Por exemplo, existe uma democracia dos acionistas da empresa. Os grandes acionistas que possuem cargos na empresa, eles votam, né, de acordo com o peso de cada um, claro, eles votam os rumos da empresa. Os operários não votam os rumos da empresa em que eles trabalham. Tá? Eles garantem o lucro da empresa, mas não votam, não decidem os rumos da empresa. Ou seja, é uma democracia para os acionistas majoritários e uma ditadura para os seus operários dentro da fábrica. Tá? Então, a democracia é uma forma de garantir a ditadura. Então, quando a gente fala, então, se essa democracia burguesa falha para garantir a ditadura na fábrica, então a burguesia tenta apelar para uma ditadura completa. Tá? Aí a gente já vê mais uma vez a unidade da ditadura e da democracia. Por último, tem a questão da ditadura do proletariado. É um nome que eu acho que no programa dos partidos comunistas tem que ter. Nós defendemos a ditadura do proletariado, mas para fins didáticos, a gente pode chamar de democracia socialista nos panfletos, na tentativa de ganhar o povo. Por quê? Porque a ditadura do proletariado ficou muito ligado às ditaduras stalinistas, maoístas e tudo mais. Então, se associa de socialismo com autoritarismo, tá? E a gente tem que quebrar isso. Então, no nosso programa, nosso estatuto, tem que ter a defesa da ditadura do proletariado. Na ação de agitação e propaganda, a gente adapta para democracia socialista, que é uma ditadura também. Porque a democracia socialista vai fazer de tudo para evitar que os burgueses voltem ao poder. De tudo mesmo, tá? Para que os burgueses voltem ao poder. Então a gente vai ter que ser muito firme. Os trabalhadores terão que ter armas de bom calibre, vão ter que ter treinamento. Quem for empresário ou pequeno empresário não vai poder ter armas, né? Para impedir que eles enriqueçam e se revoltem. Então a gente vai ter uma democracia radical, extremamente radical, ou seja, assembleias nos bairros, assembleias nos locais de trabalho, tudo votado, votação, vai ter até sorteio em alguns casos, né? Os mandatos vão ser revogáveis a qualquer momento, você pode perder um mandato a qualquer momento, assembleias serão regulares, vai ter congressos e tudo mais, vai ser extremamente democrático. Eu tenho um vídeo aqui, acho que foi o último que eu fiz, sobre como será o socialismo, em que eu explico um pouco a democracia socialista, tá? Mas ao mesmo tempo vai ser uma ditadura do proletariado. Por quê? Porque para impedir, ao mesmo tempo que é altamente democrático, é também uma ditadura do proletariado, tá? Porque quer impedir o retorno da burguesia dentro do país e em relação aos outros países também, tá? Tipo, impedir uma invasão de outros países sobre países capitalistas sobre o país socialista. Já no comunismo, os governos vai ter democracia, claro, mas o governo vai ser em grande parte técnico, né? Nem tudo vai ser decidido por voto, vai ser decisões técnicas, científicas. Porque não vai ter Estado, não vai ter classes sociais, vai ter só indivíduos livres, as pessoas vão trabalhar pouco, a sociedade vai ser altamente automatizada, robotizada. Então, a decisão não vai ter partidos políticos, não vai ser, como todo mundo vai viver bem, não vai ter sindicatos. Como não tem classes, não precisa de partidos políticos, então a gente pode falar em democracia no comunismo, mas no sentido aproximativo, tá? Porque muitas decisões serão muito mais técnicas do que políticas, as decisões dos organismos de poder, vamos dizer assim, tá? Porque não vai haver Estado no comunismo. Vai ter uma instituição para regular a sociedade, mas não vai ter Estado propriamente dito, tá? Lembrando que Estado é uma forma de uma classe comandar outra classe, né? Uma classe exercer poder sobre outra classe, de forma estável. E a essência do Estado é as Forças Armadas. Então, como não vai ter Forças Armadas no comunismo, não vai ter Estado, tá? Vai ter só uma administração geral, tá bom? Então é isso, esse é o nosso vídeo que mostra a identidade ou a unidade de democracia e ditadura. Aí vocês ficam à vontade para decidir como vocês lidam com a dialética, tá?
Eu acho que os dois são válidos. Eu acho que tem que ter uma resposta dialética para essa polêmica dialética, ou seja, há uma unidade e uma identidade dos opostos, tá? Dos diversos, tá? No fundo. Tá bom? É isso. Abraço e até a democracia socialista.